Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu trago aqui casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em 7 de junho de 2017 na cidade de Eaton Township, no estado da Pensilvânia, uma cidade pequena com menos de 1.700 habitantes. É a história de Randy Robert Stair. Ele nasceu em 17 de setembro de 1992. Ele, na época dos fatos, tinha 24 anos de idade. Ele tinha um irmão mais velho chamado Jeremy, que nasceu em 11 de setembro de 1994. Filho de Robert e Laurian Stell. Randy era considerado um menino muito tímido enquanto crescia, e ele não gostava muito de ser o centro das atenções na escola e muitas vezes desviava o olhar das pessoas quando eles falavam com ele. Ele preferia ficar sozinho o tempo todo, sempre parecia meio perdido. Ele era um grande fã de desenhos animados da Nickelodeon e ele gostava de assistir essas coisas, era a diversão dele. Ele era meio que introvertido, cresceu, continuou introvertido e tinha amigos, mas nunca namorou ninguém. E odiava trabalhar em grupos na escola. Em junho de 2008, o Randy lançou seu canal no YouTube. Ele teve um canal anterior que criava vídeos engraçados, usando clipes de filmes, mas depois de vários problemas no YouTube por causa de direitos autorais, o canal dele foi retirado do ar. No novo canal, ele criou alguns personagens, um sapo e uma baleia. Ele encontrou o sapo de borracha e um carrinho de compras no supermercado, então ele decidiu levar para casa e limpá-lo. E ele interagia conversando com o sapo nos vídeos. Já a baleia foi retratada como uma predadora pervertida que gostava de bater no Randy. Ele era muito criativo. Ele criava o conteúdo em torno desses dois e de si mesmo por alguns anos. Em 2010, o Randy conseguiu seu primeiro emprego trabalhando no McDonald's, mas ele odiava. 3 horas depois do trabalho, no primeiro dia, ele pediu demissão. Os pais do Randy ficaram bravos com ele, pois ele já tinha 18 anos e seus pais esperavam que ele se esforçasse mais. O pai do Randy conseguiu um emprego para ele em um supermercado local, aonde ele mesmo era o gerente. O Randy dizia a todos que queria ser um cineasta. Em 2011, o Randy se formou na escola secundária de Dallas e ele começou a frequentar uma faculdade comunitária no condado por 3 anos até 2014. Ele até tentou criar novos canais no YouTube. Ele descobriu que a personagem Amber, que era a parte da série do desenho animado chamado Danny Phantom, é o protagonista desta série animada que foi criada pela Nickelodeon. Então esse personagem existe nos desenhos animados da Nickelodeon. E esses personagens dos desenhos animados passaram a ficar entre o mundo real e o mundo da fantasia do qual o Randy infelizmente vivia. Essa série chamada Danny Phantom foi muito bem recebida pelos críticos de televisão e pelo público. Em 2004, ele era tão obcecado por esses personagens e aqui ele começou a viver em um mundo estranho e delirante. Vocês vão ficar impressionados. Um dos personagens do programa Danny Phantom era chamado Amber McLean. A Amber, ela era uma estrela do rock, vocês podem ver aí os desenhos animados. Ela usava música para hipnotizar seus amigos. E embora ela tenha aparecido apenas em alguns episódios, ela é mais conhecida pelo charme sedutivo e o ódio pelas autoridades. O Randy ficou obcecado pela Amber. Gente, a Amber é um personagem de quadrinhos. E ele começou a falar constantemente dela, apesar de ser apenas um desenho animado. O Randy afirmou que a Amber foi sua primeira paixão. Aparentemente, ela o ajudou a lidar com várias lutas ao longo dos tempos da vida dele em um vídeo, e ele até disse, abre aspas, eu apenas continuei olhando para ela. E é como se ela me entendesse e eu a entendesse, nós tínhamos sentimentos um pelo outro,
E foi muito mais do que apenas uma conexão simples, foi uma mudança de vida. Eu acabei de entrar em uma zona em que nunca havia estado antes. Gente, apaixonado por um personagem de quadrinhos. Vocês conseguem perceber onde eu estou indo? Claramente ele estava em uma fase de delírio. Em 2013, em janeiro, Randy perdeu seu amigo Matt em um acidente de carro e logo depois ele também perdeu seu avô, que ele era bem próximo. Além, essas duas, ambas as experiências, o deixaram ainda mais retraído. O local onde ele mantinha as coisas dele dentro da casa foi destruído por causa de uma grande chuva forte. E logo depois o próprio Randy sofreu um acidente de carro e depois de tudo isso, o Randy testemunhou que ele passou a ter curiosidades mórbidas, como seria não estar mais vivo? O que acontece nesse momento que você deixa este plano? Ele começou a analisar profundamente esses temas. Ele era fissurado nesses personagens e passou a ser fissurado nesse tema. E vocês vão ver que combinação. Os amigos do Randy faziam piadas sobre a Amber ser a esposa fictícia do Randy. E o Randy dizia: Amber não é mais meu bebê, ela é minha rainha. Ele afirmou que se sentia espiritualmente conectado com ela e que ele realmente conhecia Amber antes do seu nascimento. Ele disse como se nossos espíritos existissem em outros planos antes de nos tornarmos humanos. E foi por meio desta conexão com a Amber que ele criou o seu próprio universo. E isso mudaria a sua vida para sempre. E a vida de tantos outros ao redor dele. E ele chamou esse universo de fantasia de Esquadrão Fantasma da Amber. Então a Amber é um personagem de quadrinho que agora ele resolveu criar o universo, a fantasia, e ele resolveu criar o seu próprio universo. Como eu falei, Esquadrão Fantasma da Amber. Vou explicar o que seria isso. Como eu falei antes, esses personagens são de quadrinhos. A tal Amber, ela chama-se Amber Ghost Squad. Surgiu quando a personagem Amber McLean fundou uma organização pouco depois de ter falecido em um incêndio doméstico. Embora as características do esquadrão variem extremamente, os recrutadores procuravam por almas perdidas, normalmente pessoas que lutam contra a depressão ou se tornaram párias em seu ambiente diário. Causas perdidas que finalmente ganhavam a chance de ser quem eles eram. Então, esse povo tudo fazia parte deste esquadrão. Existem raras circunstâncias em que eles intencionalmente tiravam a vida destes indivíduos cujas características se encaixavam perfeitamente dentro do seu sistema. É meio complicado, mas o que eu estou querendo dizer com isso? O Randy criou um enredo para o esquadrão dele de fantasma, né? E esse esquadrão teria uma nova função dentro do mundo dele. Ele resolveu ir além do que os produtores do show faziam e ele passou a criar o próprio dele, e dentro desse enredo ele foi dando uma história. Ele foi criando personagens, ele foi dando vida para essas pessoas. Aí a Amber se juntou ao sapo e à baleia. E ele então formou quase que uma família com esses personagens. E ele filmava. E uma das vezes ele estava usando um objeto cortante para fazer uma dessas cenas e acidentalmente ele acabou dilacerando o dedo mindinho direito. Algo que exigiu 3 cirurgias para corrigir o seu dedo. Aí o Randy começou a trabalhar no turno da noite no supermercado local. E no dia 12 de janeiro de 2015, o Randy postou o seu último vídeo. Ele pegou uma caixa contendo o sapo e a baleia, e uma caixa contendo... e ele começou a queimar essa caixa. Então, ele fingiu levar uma arma para a sua cabeça, e mostrando isso no vídeo, tá?
Ele não gostava do nome dele. E então ele decidiu que ele se chamaria Andrew Blaze. Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Em janeiro de 2016, quando eu tinha falado, o primeiro canal dele tinha sido encerrado novamente. E com isso, ele começou a ter mais tempo para se dedicar a esta animação dele. Então ele não precisava também ficar grudado mais no canal dele. Só que isso foi uma coisa terrível, porque ele ficou mais introspectivo e começou a viver ainda mais no mundo de fantasia. E aí, de vez em quando ele voltava para o YouTube, de vez em quando ele saía, não sei qual que era pior, se quando ele estava lá fazendo os vídeos engraçados, ou sabe Deus lá o que ele estava fazendo quando ele não estava no YouTube. E aí, através de um novo vídeo dele, ele compartilhou os personagens sombrios que ele havia criado, ele desafiando seus espectadores a olhar para o abismo e encontrar o seu verdadeiro eu. Era exatamente o que ele queria que as pessoas fizessem. Palavras dele: olhar para o abismo e encontrar seu verdadeiro eu. Ele dizia: você realmente conhece a si mesmo? Eu quero que você tente algo. Vá até o espelho. Fique parado um pouco, olhando para si mesmo. Você reconhece aquela pessoa olhando de volta para você? Você pode pensar que sim, mas eu posso te garantir que é mais provável que você realmente não conhece aquela pessoa olhando de volta para você. Ele tinha chegado a um nível total de delírio, psicose, raiva, que ele descreveu que os psiquiatras, os cientistas, nunca seriam capazes de entendê-lo, porque ele era especial. E ele começou a falar sobre uma mulher com quem ele estava saindo e como ela o ajudou a ver o caminho para o seu autoconhecimento. E essa mulher, quem era? A personagem Amber. Ele concluiu como as coisas mudaram nos últimos 2 anos, que ele descobriu quem realmente ele era, atribuindo que ele era, que ele tornou-se isso por causa dessa personagem Amber. E aí ele continuou fazendo vídeos dizendo que não estar mais nesse plano terrestre, talvez nós iríamos para um lugar mágico, onde nós pudéssemos fazer o que nós quiséssemos. Ele acreditava que todos recebem um contrato de alma, palavras dele, para fazer algo na vida e que depois que as pessoas partem, depois de realizar este contrato, essas pessoas estão liberadas do mundo. Então nós viemos, na cabeça dele, assinamos um contrato, viemos aqui para realizar uma coisa, um plano, e esse contrato se extingue e nós partimos. E esse pensamento o levou a pensar que ele não queria viver mais. Ele não queria esperar o contrato dele acabar. Mas para que ele pudesse fazer isso, porque ele disse que ele queria encontrar-se com a Amber após ele deixar este plano. Lembrando novamente, ela é uma personagem de quadrinhos, mas ele, na psicose dele, no delírio total, se ele partisse dessa vida, ele poderia encontrar com a Amber. Então, ele acreditava que os personagens de animação, de certa forma, eram reais, e ela era real. E uma vez que ele perdesse a vida aqui, ele ressuscitaria com um espírito feminino para se juntar a este esquadrão. Ele chegou à conclusão de que deixar esse mundo era seu destino, para que ele pudesse se juntar a este grupo de desenhos animados. O Randy continuou a desenvolver, ficar mais confusa a realidade dele, a realidade alternativa. Ele criou perfis no Twitter para 8 personagens principais de animação, e todos eles postavam no Twitter frequentemente, quando na realidade era o próprio Randy escrevendo, obviamente. Ele chegou a pagar dubladores para fazer algumas vozes das personagens femininas. Ou seja, tudo isso estava exposto, o povo estava vendo.
E os pais não viam isso? Aí um dia ele decidiu jogar a moeda, cara ou coroa, no chão, em 2017, para determinar se ele partiria desse mundo sozinho ou se ele deveria levar outras pessoas junto com ele. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3 rather. And if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. E ele jogou a moeda 3 vezes e deu 2 vezes coroa, ou seja, ele iria partir desse mundo levando outras pessoas com ele. Envisioned this day coming for as long as 10 years. And I never thought it would come, but here it is. Ele comprou uma arma, mas a mãe dele também já havia dado uma arma de presente para ele. Não sei que coisa que americano tem de dar presente, arma para os filhos. Nossa, é uma coisa muito comum aqui, viu? Ele escreveu no diário seus pensamentos, seus planos extremistas, e ele mandou fazer uma camiseta escrita: Seleção Natural. Ele acreditava que algumas pessoas deveriam ser exterminadas desse mundo. Ele era racista, ele era homofóbico, então a seleção natural seria um mundo sem estas pessoas. Ele postou nas redes sociais. Ninguém prestou atenção nisso? A família não via isso? Em abril de 2017, ele assistiu muitos documentários sobre pessoas que tiraram a vida de várias outras pessoas, tudo ao mesmo tempo. E ele, inclusive, discutiu isso dentro de um dos fóruns online e expressou abertamente o seu plano delirante, aonde ele iria atacar o próprio supermercado aonde ele e o pai trabalhavam. Ele chegou até a criar uma pasta digital cheia de fita de vídeos de pessoas que tiraram a vida de outras pessoas, então estava sendo filmado. E, obviamente, a pessoa tirou a vida dela e ali não pôde mais continuar a gravação. E ele tinha tudo isso documentado. Ele gravou mais de 10 horas de vídeo. Ele falou sobre raiva, depressão e o plano dele de exterminar algumas pessoas dentro do supermercado. Falou do primeiro amor da vida dele, único, pela Amber. E em 1º de junho ele gravou sobre o quanto ele odiava o pai dele. O quanto ele odiava ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Disse: eu não acredito em Deus, eu acredito em uma deusa, que é a Amber. Ele fez comentários como a mãe dele era estúpida, dando uma arma para ele. No dia 3 de junho, ele gravou o último vídeo chamado Adeus Terra. Essa então seria a última vez que ele falou diretamente para a câmera e que tudo, segundo ele, graças a Amber, tudo aconteceu na vida dele. E ele disse: antes da próxima semana terminar, eu não estarei mais vivo. Obrigado por todas as noitadas, obrigado por todas as transmissões ao vivo, obrigado por todo o seu apoio e todos os seus feedbacks. Não importa o quão bom ou ruim eu fui, mas espero ter ajudado você a fazer diferença. Infelizmente, nunca saberei todas as vidas que toquei, todas as vidas que mudei. E aí ele escreveu também: para todas as pessoas que queriam me ferrar nos vídeos, me deixar esperando. Vou escrever aqui a palavra que não pode falar no YouTube. Para todos os animadores que concordaram e me jogaram de lado como se eu não importasse. Todas as pessoas inúteis envolvidas nesse vídeo que me fizeram sentir como se eu não me importasse. Para todos os fãs que apreciaram o que eu consegui fazer em 5 meses, sozinho, muito obrigado. A polícia encontrou um vídeo do supermercado que ele gravou analisando os pontos de saída do local, percorrendo os corredores para ter certeza de que as pessoas não poderiam escapar quando ele começasse a eliminar as pessoas lá dentro. No dia 7 de junho de 2017, o Randy chegou para o seu turno da noite no supermercado. Ele foi para os fundos da loja. Aí depois ele foi lá para a área de funcionários. Ele trancou a saída de emergência com o carro dele,
bloqueou as saídas restantes da loja, do supermercado. Ele bloqueou com madeira, trancou as portas automáticas e ele começou a trabalhar estocando as prateleiras da loja e limpando. E ninguém tinha percebido tudo isso que ele estava fazendo quando ele estava trabalhando. Às 23h19 da noite, o Randy carregou o que seria o seu último vídeo animado no YouTube. Até pediu ajuda a vários animadores e dubladores, mas devido à sua natureza gráfica, esses pedidos seriam rejeitados. Então ele pegou as 2 armas, caminhou pela loja, disparando em 3 dos seus colegas de trabalho. Os 3 perderam a vida ali mesmo. Ele aproximou-se da 4ª pessoa e última, colega de trabalho, Christy Noel. Ela estava realmente ouvindo ali uma música, né, usando fone e tal. Ela não tinha ouvido os disparos. O Randy parou atrás dela por 5 segundos antes de se virar e decidiu não tirar a vida dela. Ele caminhou para o próximo corredor e começou a disparar nas mercadorias que estavam dentro da loja. E foi nessa hora que a Christine tirou seus fones de ouvido e percebeu o que estava acontecendo. Depois de ouvir os disparos, ela decidiu correr para a sala dos funcionários para ligar para a polícia. E ela viu 3 dos seus colegas sem vida ali no chão. O Randy sentou-se, colocou a arma na sua boca e terminou com a sua própria vida. A polícia encontrou os corpos de Victoria Brong. Ela era uma assistente de gerente, ela tinha 25 anos, adorava ajudar as pessoas, era conhecida por ser uma pessoa carinhosa, amorosa, tinha um filho. Outro que perdeu a vida foi Brian Reis. Ele era supervisor do turno da noite do supermercado. Foi descrito como um pai amoroso, marido e filho, que faria qualquer coisa por sua família. E também aí estava o corpo de Terry Sterling, de 63 anos, que também trabalhava no turno da noite. E ele foi descrito como um grande homem. Um mês depois, soube-se que, pouco antes do ataque, o Randy havia enviado um e-mail para 10 dos seus amigos íntimos para avisá-los do que ele iria fazer. Ele disse a todos que quando ele estivesse lendo o e-mail, ele não estaria mais vivo. E ele compartilhou seus arrependimentos de não ser capaz de viver de acordo com suas realizações pessoais. Falou sobre juntar-se a Amber. Após o ocorrido, um dos amigos do Randy, Damian, postou no Twitter que o Randy escreveu uma longa carta falando do que faria, mas quando ele leu o e-mail, tudo já havia acontecido. Doença mental é um problema sério e eu acredito piamente que esse rapaz estava mentalmente doente. Eu não consigo entender como é que as pessoas não perceberam tudo isso. Esse rapaz, claramente ele vivia num mundo de fantasia. As coisas que ele postava, as coisas que ele escrevia, seleção natural, como é que só determinado tipo de pessoas tinham que sobreviver e as que não se enquadravam dentro daquele padrão teriam que ser eliminadas. E ninguém fez nada. A família não segue de vez em quando para ver o que meu filho está fazendo na internet. Eu sempre costumo dizer que a culpa é do perpetrador do crime. Porém, quando existe dentro da história uma pessoa com uma doença mental, eu culpo os pais pela negligência. Porque você não está prestando atenção no seu filho para saber o que seu filho está fazendo na internet. Não importa que ele tenha 21 anos de idade. Você tem que saber o que eles estão fazendo da vida. Só porque são adultos, deixa para lá. Eu não sei. É triste dizer isso? É. Mas se alguém tivesse prestado atenção no que esse rapaz estava fazendo dentro da casa dele, trancado por horas e horas e horas, postando esse monte de doideira, falando esse monte de coisa maluca, que ele também deveria falar na frente dos pais. Ninguém pensou em internar esse rapaz? Eu, particularmente, acho que os pais teriam que, no mínimo, serem processados ali por uma negligência, no mínimo. Tudo isso teria sido evitado se o Randy tivesse tratamento médico. Esse é um daqueles casos que poderia ser evitado. Poderia. Eu tenho certeza absoluta
que tudo isso teria sido evitado se as pessoas tivessem prestado mais atenção no que esse rapaz andava fazendo. Claramente, o mundo que ele vivia era um mundo paralelo. Eu não entendo uma pessoa que tem essas ideias malucas. A mãe ainda também dá uma arma de presente. Eu sinto muito pelas 3 pessoas que perderam a vida, muito mesmo, mas eu não posso culpar. Eu não posso culpá-lo pelo ocorrido, porque ele era uma pessoa mentalmente doente, claramente. Tinha um diagnóstico, tinha diagnóstico de depressão, mas não tinha esse diagnóstico. Mas claramente uma pessoa que se apaixona por um personagem e vive o dia a dia como se o personagem estivesse vivo, claramente essa pessoa está doente. Então eu não coloco a culpa nele, mas atribuo boa parte dela aos pais que nunca prestaram atenção, pessoas que estavam ao redor e nunca prestaram muita atenção. Mas esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que os pais dele devem responder por isso, ou de repente os pais dele não deveriam, porque ele é um rapaz já maior de idade, os pais não têm que ficar ali de vez em quando olhando o que o filho está fazendo? E até que idade você acha que... Não é que você vai ficar ali, gente, stalking o seu filho, tipo, vigiando 24 horas o que ele está fazendo. Não é, mas, porra, não vai ali de vez em quando dar uma olhadinha, o que meu filho está fazendo na internet, o que ele está postando no YouTube, ele tem canal no YouTube, deixa eu dar uma olhadinha no canal dele, o que ele está postando no Twitter. Não passa pela cabeça de um pai e de uma mãe? Se você tem aí um irmão, filhos, que eles têm canal de YouTube, que eles têm Twitter, que eles têm tudo, você de vez em quando não entra para dar uma olhadinha? Nem que seja de vez em quando? Eu acredito que os pais dele entravam, não fizeram nada. E se não entravam, falharam, porque deveriam. Não pode também excluir, só porque uma pessoa ficou adulta, exclui da sua vida. Infelizmente, 3 pessoas perderam a vida por causa deste jovem. E eu gostaria de ouvir de vocês a opinião, o que vocês acharam desse caso de hoje. Se vocês acharem interessante, não esqueçam de deixar o gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.